Bom, o primeiro campo de concentração erguido no Ceará se deu na seca de 1915 e na seca de 32 foram erguidos 7 campos de concentração. É preciso dizer que os campos de concentração no Ceará não tem nada a ver com o campo de concentração nazista. Se refere a uma estratégia adotada pelo governo para reunir retirantes e flagelados no mesmo local para, de um lado, assistir essa população e, de outro lado, controlá-las. A ideia de erguer um campo de concentração na capital do estado ocorreu em 1915. Por quê? Porque no final do século XIX tivemos no Ceará e no Nordeste uma grande seca, que é a seca de 1877 a 1879, que levou à capital uma leva muito grande de, que se chamava na época flagelados ou retirantes, e isso gerou uma série de problemas para a capital do estado, como saques, mendicância, cenas chocantes, isso horrorizava a população, dentre outros problemas. Então, na seca de 15, uma grande seca, para não permitir os problemas gerados pelo flagelo da seca anterior, então se resolveu erguer um campo de concentração, que era um local vigiado, cercado, em que os retirantes só podiam ficar lá para, de um lado, assistir, no outro, controlar para que eles não tomassem os espaços da cidade. Na seca de 32, com o aprendizado adquirido na de 15, foram erguidos no Ceará 7 campos de concentração, dentre eles um no Ipu, que era uma rota de saída de retirantes, porque usavam a ferrovia. Então, o campo de concentração foi erguido a 3 quilômetros da cidade, com o objetivo de não permitir com que esses retirantes chegassem ao centro. E aí, a ideia era exatamente não permitir com que esses retirantes fossem para a capital para gerar problemas como teria ocorrido em secas anteriores. Nós estamos aqui no coração do terreno que foi destinado para o campo de concentração de 32 aqui no Ipu, né? Se a gente observar, a gente vê uma área muito ampla. Então toda essa área aqui, até mais na frente, os 200 metros mais para frente, essa área todinha aqui era a área de concentração. Nós temos para cá, como eu disse antes, ficava o curral, e toda essa área aqui, essa parte que nós estamos vendo aqui, era coberta de barracas. Segundo estimativa de 9.000 pessoas aqui. Temos o lado da cozinha para lá e também onde tinha a capela. A entrada era lá. E nós temos aqui a cidade de Ipu, a parte urbana que começa a distância de mais ou menos 800 metros. A gente já chega na via que dá acesso Ipu e Poeiras, chegando já no Ipu. E aqui o bairro Pedrinhas, que fica aqui menos de 2 quilômetros de distância. Ô Francisco, o cemitério que enterraram os mortos, fica para onde? Era do campo ou era o da cidade? Não, na cidade mesmo. Era um vai e vem de padiola, principalmente de crianças. Muitas crianças, como eu disse, existe mais de 1.000 mortes e a maioria era crianças. A minha mãe dizia que cansou de ver, o seu Dedé também, que quando as padiolas, 3, 4 padiolas iam levando corpo, na volta já tinha que pegar mais e levar. Certo. E ela falava que o trem parava e o pessoal que vinha daqui da região de Crateús, Tauá, desciam aqui e vinham para cá. Não passava mais ninguém para a capital. Certo. Ficavam aqui. Certo? E a minha mãe, na época, ela tinha 8 anos de idade, veio com meu avô e mais 6, 7 irmãos para cá, ficaram aqui acampados. E infelizmente a minha mãe, 2 irmãos dela morreram aqui no campo de concentração. Eu encontrei esse registro, isso registrado nos documentos da nossa paróquia, certo. São Sebastião de Ipu, né? Certo. Então nessa área aqui era a área destinada
ao campo de concentração de Ipu. Não há um consenso de quantos retirantes ou flagelados foram para o campo do Ipu. O número oficial do governo é de que o campo assistiu 9.000 pessoas. No entanto, um médico ipuense chamado Francisco Araújo, que atuou dentro do campo, disse que ele chegou a ter 20.000 pessoas, ou seja, mais do que o dobro da população do centro da cidade. E lá era uma espécie de cidade, né, vigiada, controlada. Havia no campo de concentração do Ipu entre 6 a 10 mortes por dia e em menos de um ano chegou a contabilizar mais de 1.000 mortos. É claro que mesmo com o fato de que todo retirante que chegasse, todo flagelado que chegasse ao campo, ele era necessariamente vacinado contra algumas doenças, sobretudo a varíola, que era o grande perigo para a época, não havia vacina para muitas doenças. Então, muitas epidemias graçaram no campo, o que elevava o índice de mortalidade daquele local. Bom, o campo, se de um lado ele era condenado, né, se a seca trazia uma série de problemas, por outro, ela era ansiada por muita gente. Por quê? Porque no momento de seca, sobretudo a elite política, não só do Ceará, mas do Nordeste, utilizava a seca como uma estratégia para conseguir recursos. Então, se de um lado a seca trazia uma série de problemas, por outro, ela gerava uma quantidade de recursos que vinha para combater o flagelo para esses locais. Então, os recursos da seca, para combater os flagelos da seca, acabava, na nossa região aqui, Sobral, Camusim e Ipu, contribuindo para gerar o que se dizia na época de progresso. Embora os recursos fossem enviados para combater o flagelo, quem menos ganhava com isso era o flagelado. Por quê? Porque o que ele ganhava sendo recrutado como força de trabalho, que ganhava por dia, trabalhando 10 horas por dia, não dava para comprar, às vezes, 1 quilo de carne por dia. Então, a seca ela acabou sendo usada estrategicamente pela elite para conseguir recursos, na medida em que se espetacularizava o flagelo da seca para o governo federal. Na leitura do livro da Raquel de Queiroz, o 15, ela já fala de um campo de concentração. E quando eu li o texto, eu achava que era assim uma criação literária, né? Ficção. E depois eu fui ver, não, que de fato era um episódio que tinha acontecido, era uma formação de um espaço para a aglomeração dos flagelados, para a concentração dos flagelados, e que em 32 isso se multiplicou em 7, concentrou. E aí eu fui entendendo melhor como é que os ricos, eles tratam o distanciamento dos pobres no Brasil de forma absolutamente cruel, né? Tão cruel que esses espaços ganhavam na imprensa um discurso humanista. Isso vai ser o melhor para eles. Vamos concentrá-los porque é melhor do que deixá-los dispersos, passando fome, etc, etc. Então precisamos resolver, precisamos ajudá-los, precisamos acolher com alimento, com atendimento médico, etc, etc. Então o discurso é muito humanista, o discurso é sempre o discurso da ajuda. Aquilo que a mim que ficava muito claro para mim de como isso vai se estruturando historicamente, né? Então, 1932, ou os campos de concentração, por mais que nos assuste, tem a carga da nomenclatura, né? Porque a gente associa aos campos de concentração nazista, mas não é um episódio isolado, não é um fenômeno isolado. É o trato
das elites, é o trato dos ricos para com os pobres no Brasil. Bom, o campo erguido no Ipu, né, no Espraiado, como eu disse, a 3 quilômetros da cidade, ele era cercado e vigiado 24 horas por dia. Havia de 20 ou mais pessoas com instrução militar para não permitir com que, uma vez que o fragelado, né, o retirante, isso são conceitos da época. Uma vez que eles entravam no campo, eles não deveriam sair, a não ser quando era recrutado para o trabalho na cidade. Então, a vigilância, o objetivo era, uma vez entrou, não pode sair. Ele ficava confinado lá. E lá eles tinham assistência médica, vacinação, tinha um padre que rezava missa, era uma espécie de cidade dentro da cidade. Então, a vigilância era severa. Bom, no campo de concentração do Ipu foi erguida uma capela em que diariamente eram rezados missas, realizados batismos, inclusive casamentos. É preciso dizer que a quantidade de fiéis lá era maior do que a própria cidade. Então, a Igreja Católica teve um papel fundamental, porque ela ia com o discurso de que era a vontade de Deus e que o retirante, o fragelado, ele tinha que aceitar essa condição, porque era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então era um discurso de conforto. Se por um lado vinha esse conforto, por outro a Igreja Católica lá no campo acabava sendo uma espécie de estratégia que garantia o controle. Ela ajudava no trabalho repressor, na medida em que fazia com que o fragelado ou o retirante aceitasse essa condição de miséria e não se revoltasse. Bom, para as pessoas que viveram aquele momento de 1930, 32, não se tinha noção de que aquele fato se tornasse um fato importante na posteridade. Então, quem tem o poder de determinar os espaços de memória de uma cidade é quem tem o poder político. É claro que o campo de concentração é uma memória ligada a grupos populares. E nós temos uma tradição elitista de que os espaços de memória são os espaços de memória dos nossos antepassados. Então não interessava a esse grupo criar ou manter uma memória de algo que foi dramático para a época. Então o campo ficou esquecido. Então não ficou quase nada preservado. E se hoje ele é um fato estudado pelos historiadores, sociólogos, é porque identificaram que aquilo foi importante para a época, mas para as elites o campo de concentração não tinha importância nenhuma. Ou a memória dele não... Na verdade, era preciso esquecer esse momento. Bom, o campo de concentração do Ipu tem uma importância histórica. Ele fala de um momento, né, do nosso passado, um momento dramático, né, e hoje é objeto de investigação na academia, né, pesquisas de graduação, pesquisas de mestrado e doutorado, tem no campo de concentração um objeto de investigação, seja em si o campo de concentração do Ipu, seja os campos de concentração erguidos desde aquele 1º de 1915. Então ele tem uma importância histórica hoje. É um tema importante a ser investigado. Há coisas do campo que nós ainda não sabemos, porque
para sabermos, temos que ter fontes. E essas fontes estão aparecendo a cada dia. Eu mesmo já consegui muita coisa e tenho trabalho em cima disso. E claro, fica um aprendizado para as novas gerações, embora a seca não seja mais um problema da atualidade como era no passado. Quem quiser saber um pouco mais sobre o campo, eu falo dele nesse livrinho, O Trem e a Cidade, também um pouco nesse aqui, minha tese, A Fantasia de Ser Moderno, ou pode acessar o meu blog, A Mosca no Meu Pão.